discussão de escrita, passa a palavra à senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria também de usar meu tempo de forma integral agora nessa primeira etapa. Queria fazer uma saudação muito especial à ministra Cátia Abreu, uma pessoa que eu tenho grande admiração e tive oportunidade de trabalhar com ela na elaboração de planos e safras, ao ministro Zé Eduardo Cardoso, ao ministro Nelson Barbosa, que também trabalhamos juntos, são amigos, e dizer da diferença que teve essa audiência para a audiência de ontem. A qualidade das colocações, a profundidade do debate, sem gritos, sem performance, sem atuações, porque ontem realmente nós tivemos muita dificuldade de fazer uma discussão a contento sobre um processo tão relevante e tão importante para o país. Queria também aqui lamentar muito a má-fé e até a hipocrisia da oposição, que sistematicamente vem aqui tentar implicar os decretos de suplementação como irregulares, quando a oposição, onde governa, mesmo não cumprindo meta de superávit primário, tem decretos de suplementação por excesso de arrecadação e também por superávit de exercícios anteriores. E a hipocrisia por tentar fazer desse debate do impeachment um debate eleitoral. Essa situação da discussão do conjunto da obra não é para uma discussão de impeachment. O conjunto da obra se discute na eleição. Tem um julgamento para conjunto da obra, sim, é o artigo 77 da Constituição. E, infelizmente, nesse julgamento a oposição perdeu. Então, portanto, aqui, para que a gente possa discutir o impeachment, nós temos, sim, que ter foco, tem que ter objeto definido, tem que ter justa causa, o mínimo possível de prova sobre o crime, tem que ter a conduta ilícita e dolosa. E até agora, ninguém da oposição e ninguém dos denunciantes conseguiu nos provar quais são os crimes que dão sustentação a esse processo de impeachment. Em relação a essa operação do Banco do Brasil, é importante falar que nós temos o Plano Safra desde 1992, com o mesmo regramento, com a mesma forma de pagamento das subvenções, não mudou nada. O volume, como foi dito aqui, não é o que caracteriza o crime. Aliás, se volume maior teve, é porque mais subsídios e subvenções foram dadas. Ou seja, nós aumentamos o programa ajudando os agricultores, sejam eles os empresariais, sejam eles os agricultores familiares. E tanto é verdade que isso não caracteriza uma operação de crédito camuflada, que o senador do PSDB, Ricardo Ferraço, apresentou um projeto de lei do Senado 283 de 2015, dizendo que a manutenção de saldo devedor pelo ente federado em instituição financeira ou agência financeira oficial de fomento, quando essas atuarem como agente financeiro ou repassador de recursos públicos no âmbito de programas públicos, equiparam-se à operação de crédito. Ora, se foi preciso o senador do PSDB fazer um projeto dizendo que essas operações vão se equiparar a operações de crédito daqui para frente, é porque nunca foram. Então, e ele coloca a mesma regra do Tribunal de Contas que colocou no acórdão de 2005. 5 dias consecutivos ou 10 dias alternados no mesmo exercício. Então, é só para ficar claro, para nós vermos o nível de má-fé com que se discutem os assuntos aqui nessa audiência pública. E eu quero falar, sim, das contas dos estados. Não quero falar aqui para justificar o que a presidenta Dilma fez, para justificar o que o governo federal fez. Eu quero falar apenas para mostrar a violência desse julgamento em relação à presidenta Dilma. O excesso de rigor que se está usando para caracterizar como crime práticas orçamentárias que são usuais nas gestões estaduais. Isso é importante ficar aqui público, daí eu não falo para o nobre relator, eu falo para o Brasil. Não é uma questão de serenidade, relator, com o respeito que tem a Vossa Excelência, é uma questão de suspeitabilidade. Quero falar primeiro do governo do Paraná, para não ir direto a Minas. Hoje, 29 de abril, faz um ano que o governo do estado do Paraná, do PSDB, massacrou os professores em praça pública. Para quê?
para aprovar uma lei inconstitucional na Assembleia Legislativa para retirar 8 bilhões do Fundo de Previdência para poder jogar no caixa do Tesouro para pagar despesas com o pessoal. Isso não é pedalada? Isso é o quê, então? E essa lei é inconstitucional, inclusive está no Supremo. O Paraná, assim como Minas, que fez igualzinho aqui, precisou de uma liminar no STF para ter a regularidade previdenciária, porque senão não conseguiria receber convênios da União. Isso é muito pior, é retirar o dinheiro do trabalhador que pagou seu fundo de previdência, é desequilibrar o cálculo atuarial. Que nome a gente dá isso? Mão grande? Através de uma lei inconstitucional? Só pode ser. O governo do Estado do Paraná também inovou bastante em termos de meta fiscal. Fez a mudança do superávit, ministro Nelson, não foi dentro do exercício, não. Não foi dentro do exercício. De 2014, ele mudou a meta em abril de 2015. Tinha um superávit que era de 2,3 bilhões e reverteu para um déficit de 3,5 bilhões. Olha só que coisa bonita. Isso é contabilidade criativa. E lá, aprovado no ano seguinte. O que eu quero dizer com isso é que se está usando com a presidenta Dilma um critério e um rigor que vossas excelências não usam para com os governos de vossas excelências. Em relação a Minas, por exemplo, senadora Anastasia, Vossa Excelência não cumpriu em nenhum ano do seu mandato a meta de superávit prevista na LDO. Em nenhum ano. Todas Vossa Excelência extrapolou. Aí Vossa Excelência vai dizer, mas a meta não tinha nada a ver com a edição de decretos, que Vossa Excelência fez muitos decretos por excesso de arrecadação e superávit financeiro. Lá em Minas isso não tinha ligação. Verdade, não tinha, porque Vossa Excelência tinha um outro instrumento. A Assembleia Legislativa lhe dava um percentual de autorização para Vossa Excelência fazer remanejamento por decreto. Em todos os anos era 10%. Em 2011, Vossa Excelência mudou para 18,5%. Mas nos outros anos, Vossa Excelência não cumpriu nenhum. Em um ano foi 24%, no outro ano foi 26%, no outro ano foi 28%. O TCU fez ressalvas na conta de Vossa Excelência, como fez ressalvas nas contas federais passadas, que deram sustentação à presidenta para que tomasse outras providências. Vossa Excelência também utilizou de uma estratégia que é muito perversa. Essa é muito perversa, porque a Constituição lhe mandava aplicar 12% em saúde e 25% em educação. Vossa Excelência não conseguiu aplicar. Por uma série de motivos, não quero entrar neles, não conseguiu aplicar. Olha como é que ficou saúde de Vossa Excelência. Está aqui, ó. Tinha que aplicar 12%. Vossa Excelência não conseguiu aplicar. Começou com 9% para depois atingir. Sabe o que Vossa Excelência fez? Um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, para burlar a Constituição. Eu fico pensando aqui, como é que pode um governo do Estado acertar com o Tribunal de Contas da União e dizer assim, não, nesse ano aqui, no ano de 2011, não vai ser 12%, vai ser 9%. No outro vai ser 10%, eu só vou atingir a meta em 13% ou 14%. Educação é a mesma coisa, educação gráfica é mais feio ainda. É o conjunto da obra alheia, hein? 25%. Conjunto da obra alheia, 25%, da obra da Anastasia, não da Dilma. E aqui, 25%. E aqui, em 2011, o senhor aplicou 22%, em 2012, 22,7%, em 2013, 23%, e só em 14 o senhor foi para 24,8%, e em 15 vai chegar em 25%. Isso aqui está no Ministério Público, tem uma ação contra Vossa Senhoria, aliás, contra o Estado de Minas. É uma pena, porque o governador futuro vai ter que pagar essa conta de Vossa Excelência. Então, assim, senadora Anastasia, eu não estou aqui para fazer o julgamento das suas contas, mas Vossa Excelência devia, sim, se colocar como suspeito para relatar essas contas da presidência da Presidenta da República. Primeiro, por ser do PSDB, um partido militante da causa, e que ontem aqui ficou claro, os denunciantes, inclusive, são filiados e uma recebeu recurso para fazer a ação. Senadora Gleice Hoffmann. Estou concluindo. E segundo, porque as práticas de Vossa Excelência em relação ao orçamento de Minas são práticas ruins de gestão fiscal, são práticas que ferem a Constituição, que ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal e ferem a lei orçamentária.
Assembleia. Vossa Excelência só não respondeu por impeachment porque Vossa Excelência não deve ter enfrentado o Tribunal de Contas do Estado e também não deve ter enfrentado a sua Assembleia Legislativa. Mas Vossa Excelência, apesar de toda a serenidade, tem suspeitabilidade. A palavra ao relator, senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. É interessante ver-se aqui, senhor ministro Cardoso, que Vossa Excelência é convidado, juntamente com o ministro Nelson Barbosa e a ministra Cátia Abreu, para fazer as exposições da defesa da presidente. O objeto dessa nossa reunião é exatamente esse, com a presença dos eminentes ministros. E a senadora Gleice Hoffmann apresenta, na verdade, uma catilinária contra o meu governo. Talvez invejosa de eu ter sido governador de Minas e ela não ter logrado a eleição no seu estado. Isso é certamente isso. E quero dizer ainda mais, que o Tribunal de Contas do meu estado aprovou, e para impeachment, eminente senadora, não precisa de maioria na Assembleia. Qualquer cidadão faz a apresentação. Nenhum cidadão mineiro apresentou pedido de impeachment durante o meu governo. Então, eu não vou aqui, repito e reitero a exaustão, não vou retirar o meu foco do objeto desse processo, que é exatamente o tema relativo ao presidente Dilma, porque o objetivo talvez seja esse, mas esse relator será sereno, tranquilo, com as bases técnicas. Não vou adiantar a posição e nada me fará alterar o meu caminho. Se for o caso, nem é objeto nosso, eu poderia dedicar parte do meu relatório a explicar as minhas contas, mas não vou fazê-lo por desnecessário. Qualquer arguição que exista, que está na Justiça, em Minas Gerais, Justiça Federal, será julgada oportunamente. Então, eu deixar claro isso. Eu acho que mais interessante para a bancada do governo é exatamente ao invés de tentar desviar o foco em relação à pessoa do relator, e eu volto a dizer que me sinto perfeitamente seguro nessa função, e o meu relatório é um relatório, não é o voto de todos, somos 21 membros na comissão, cada um terá o seu voto, não tenho a menor dúvida quanto a essa minha tranquila e absoluta serenidade para esse relatório. Quero dizer mais uma coisa, eminente senadora. O desespero, muitas vezes, é mau conselheiro. E isso é um dado muito importante até dos nossos ditados. Vou continuar exatamente nessa minha função. Se Vossa Excelência tiver alguma dúvida e volta a falar sobre alguma indagação da minha conduta, que apresente em juízo, requeira ao Supremo Tribunal Federal a minha suspeição. É direito de Vossa Excelência. E volto a repetir, não confunda a minha serenidade, a minha tranquilidade com tolerância a agravos à minha dignidade. Isso eu não vou admitir e peço a Vossa Excelência, como tenho com Vossa Excelência, a dignidade no trato e o respeito no que se alega. Continuarei no exercício das minhas funções, ouvindo e escutando com tranquilidade, mas o tema dessa audiência e o tema desse processo, reitero, são as contas da senhora Presidente da República e assim seguirá. Senhor presidente, só para esclarecer que eu avalio, aqui não estou discutindo a serenidade de Vossa Excelência, vou dizer de novo, estou discutindo a sua suspeitabilidade. Esse relatório nascerá privado de vício. Não é possível que quero mais deixar uma isso vez... claro na Vossa Excelência deveria reduzir essa relatoria. Isso incomoda muito o PSDB, porque eles sabem que tem problemas. Incomoda muito o PSDB relatar isso contra a falar do conjunto da obra. O PSDB está muito incomodado. Vamos ter um pouco de paciência. Eu quero discutir com a obra da Dilma. Tem um pouco de paciência. Regimentalmente, não há réplica em relação à palavra do relator. Mas, por atenção, eu tenho concedido aqui 2 minutinhos, entendeu? Mas comigo foi um rigor enorme. Quando eu fui falar, criou uma regra de tempo aglomerado. Eu serei o próximo a falar. Espero que Vossa Excelência tenha condescendência comigo, que está tendo com a senadora Gleice. Vossa Excelência sabe que é muito estimado e muito querido e todos nós gostamos de ouvir Vossa Excelência nesse plenário. Daqui a pouco estaremos ouvindo Vossa Excelência na condição de líder do PSDB. São de escrita, passa a palavra a senadora Gleice Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria também de usar meu tempo de forma integral agora nessa primeira etapa. Queria fazer uma saudação muito especial à ministra Cátia Abreu, uma pessoa que eu tenho grande admiração e tive a oportunidade de trabalhar com ela na elaboração de planos safras, ao ministro Zé Eduardo Cardoso, ministro Nelson Barbosa, que também trabalhamos juntos, são amigos. E dizer da diferença que teve essa audiência para a audiência de ontem. A qualidade das colocações, a profundidade do debate, sem gritos, sem performance, sem atuações, porque ontem realmente nós tivemos muita dificuldade de fazer uma discussão a contento sobre um processo tão relevante e tão importante para o país. Queria também aqui lamentar muito a má-fé e até a hipocrisia da oposição, que sistematicamente vem aqui tentar implicar os decretos de suplementação como irregulares, quando a oposição, onde governa, mesmo não cumprindo meta de superávit primário, tem decretos de suplementação por excesso de arrecadação e também por superávit de exercícios anteriores. E a hipocrisia por tentar fazer desse debate do impeachment um debate eleitoral. Essa situação da discussão do conjunto da obra não é para uma discussão de impeachment. O conjunto da obra se discute na eleição. Tem um julgamento para conjunto da obra, sim, é o artigo 77 da Constituição. E, infelizmente, nesse julgamento a oposição perdeu. Então, portanto, aqui, para que a gente possa discutir o impeachment, nós temos, sim, que ter foco, tem que ter objeto definido, tem que ter justa causa, o mínimo possível de prova sobre o crime, tem que ter a conduta ilícita e dolosa. E até agora, ninguém da oposição e ninguém dos denunciantes conseguiu nos provar quais são os crimes que dão sustentação a esse processo de impeachment. Em relação a essa operação do Banco do Brasil, é importante falar que nós temos o Plano Safra desde 1992, com o mesmo regramento, com a mesma forma de pagamento das subvenções nenhum. Em um ano foi 24%, no outro ano foi 26%, no outro ano foi 28%. O TCU fez ressalvas na conta de Vossa Excelência, como fez ressalvas nas contas federais passadas, que deram sustentação à presidenta para que tomasse outras providências. Vossa Excelência também utilizou de uma estratégia que é muito perversa. Essa é muito perversa, porque a Constituição lhe mandava aplicar 12% em saúde e 25% em educação. Vossa Excelência não conseguiu aplicar. Por uma série de motivos, não quero entrar neles, não conseguiu aplicar. Olha como é que ficou saúde de Vossa Excelência. Está aqui, ó. Tinha que aplicar 12%. Vossa Excelência não conseguiu aplicar. Começou com 9 para depois atingir. Sabe o que Vossa Excelência fez? Um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, para burlar a Constituição. Eu fico pensando aqui, como é que pode um governo do Estado acertar com o Tribunal de Contas da União e dizer assim, não, nesse ano aqui, no ano de 2011, não vai ser 12%, vai ser 9%. No outro vai ser 10%, eu só vou atingir a meta em 13% ou 14%. Educação é a mesma coisa, educação gráfica é mais feio ainda. É o conjunto da obra alheia, hein? 25%. Conjunto da obra alheia, 25%, da obra da Anastasia, não da Dilma. Aqui, 25%. E aqui, em 2011, o senhor aplicou 22%, em 2012, 22,7%, em 2013, 23%, e só em 14 o senhor foi para 24,8%, e em 15 vai chegar em 25%. Isso aqui está no Ministério Público, tem uma ação contra Vossa Senhoria, aliás, contra o Estado de Minas. É uma pena porque o governador futuro vai ter que pagar essa conta de Vossa Excelência. Então, assim, senadora Anastasia, eu não estou aqui para fazer o julgamento das suas contas, mas Vossa Excelência devia, sim, se colocar como suspeito para relatar essas contas da presidência da Presidenta da República. Primeiro, por ser do PSDB, um partido militante da causa, e que ontem aqui ficou claro, os denunciantes, inclusive, são filiados e uma recebeu recurso para fazer a ação. Senadora Gleice Hoffmann. Estou concluindo. E segundo, porque as práticas de Vossa Excelência em relação ao orçamento de Minas são práticas ruins de gestão fiscal, são práticas que ferem a Constituição. Não mudou nada. O volume, como foi dito aqui, não é o que caracteriza o crime. Aliás, se volume maior teve, é porque mais subsídios e subvenções foram dadas
Ou seja, nós aumentamos o programa ajudando os agricultores, sejam eles os empresariais, sejam eles os agricultores familiares. E tanto é verdade que isso não caracteriza uma operação de crédito camuflada, que o senador do PSDB, Ricardo Ferraço, apresentou um projeto de lei do Senado 283 de 2015, dizendo que a manutenção de saldo devedor pelo ente federado em instituição financeira ou agência financeira oficial de fomento, quando essas atuarem como agente financeiro ou repassador de recursos públicos no âmbito de programas públicos, equiparam-se à operação de crédito. Ora, se foi preciso o senador do PSDB fazer um projeto dizendo que essas operações vão se equiparar a operações de créditos daqui para frente, é porque nunca foram. Então, e ele coloca a mesma regra do Tribunal de Contas que colocou no acórdão de 2005, 5 dias consecutivos ou 10 dias alternados no mesmo exercício. Então, é só para ficar claro, para nós vermos o nível de má-fé com que se discutem os assuntos aqui nessa audiência pública. E eu quero falar, sim, das contas dos estados. Não quero falar aqui para justificar o que a presidenta Dilma fez, para justificar o que o governo federal fez. Eu quero falar apenas para mostrar a violência desse julgamento em relação à presidenta Dilma. O excesso de rigor que se está usando para caracterizar como crime práticas orçamentárias que são usuais nas gestões estaduais. Isso é importante ficar aqui público, daí eu não falo para o nobre relator, eu falo para o Brasil. Não é uma questão de serenidade, relator, com respeito que tem a Vossa Excelência, é uma questão de suspeitabilidade. Quero falar primeiro do governo do Paraná, para não ir direto a Minas. Hoje, 29 de abril, faz um ano que o governo do estado do Paraná, do PSDB, massacrou os professores em praça pública. Para quê? Para aprovar uma lei inconstitucional na Assembleia Legislativa para retirar 8 bilhões do Fundo de Previdência para poder jogar no caixa do Tesouro para pagar despesas com o pessoal. Isso não é pedalada? Isso é o quê, então? E essa lei é inconstitucional, inclusive está no Supremo. O Paraná, assim como Minas, que fez igualzinho aqui, precisou de uma liminar no STF para ter a regularidade previdenciária, porque senão não conseguiria receber convênios da União. Isso é muito pior, é retirar o dinheiro do trabalhador que pagou seu fundo de previdência, é desequilibrar o cálculo atuarial. Que nome a gente dá isso? Mão grande? Através de uma lei inconstitucional? Só pode ser. O governo do estado do Paraná também inovou bastante em termos de meta fiscal. Fez a mudança do superávit, ministro Nelson, não foi dentro do exercício, não. Não foi dentro do exercício. De 2014, ele mudou a meta em abril de 2015. Tinha um superávit que era de 2,3 bilhões e reverteu para um déficit de 3,5 bilhões. Olha só que coisa bonita. Isso é contabilidade criativa. E lá, aprovado no ano seguinte. O que eu quero dizer com isso é que se está usando com a presidenta Dilma um critério e um rigor que Vossas Excelências não usam para com os governos de Vossas Excelências. Em relação a Minas, por exemplo, senadora Anastasia, Vossa Excelência não cumpriu em nenhum ano do seu mandato a meta de superávit prevista na LDO. Em nenhum ano. Todas Vossa Excelência extrapolou. Aí Vossa Excelência vai dizer, mas a meta não tinha nada a ver com a edição de decretos, que Vossa Excelência fez muitos decretos por excesso de arrecadação e superávit financeiro. Lá em Minas isso não tinha ligação. Verdade, não tinha, porque Vossa Excelência tinha um outro instrumento. A Assembleia Legislativa lhe dava um percentual de autorização para Vossa Excelência fazer remanejamento por decreto. Em todos os anos era 10%. Em 2011, Vossa Excelência mudou para 18,5%.
Mas nos outros anos, Vossa Excelência não cumpriu, que ferem a lei de responsabilidade fiscal e ferem a lei orçamentária. Vossa Excelência só não respondeu por impeachment porque Vossa Excelência não deve ter enfrentado o Tribunal de Contas do Estado e também não deve ter enfrentado a sua Assembleia Legislativa. Mas Vossa Excelência, apesar de toda a serenidade, tem suspeitabilidade. Com a palavra ao relator, senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. É interessante ver-se aqui, senhor ministro Cardoso, que Vossa Excelência é convidado, juntamente com o ministro Nelson Barbosa e a ministra Cátia Abreu, para fazer as exposições da defesa da presidente. O objeto dessa nossa reunião é exatamente esse, com a presença dos eminentes ministros. E a senadora Gleice Hoffmann apresenta, na verdade, uma catilinária contra o meu governo. Talvez invejosa de eu ter sido governador de Minas e ela não ter logrado a eleição no seu estado. Isso é certamente isso. E quero dizer ainda mais, que o Tribunal de Contas do meu estado aprovou, e para impeachment, eminente senadora, não precisa de maioria na Assembleia. Qualquer cidadão faz a apresentação. Nenhum cidadão mineiro apresentou pedido de impeachment durante o meu governo. Então eu não vou aqui, repito e reitero a exaustão, não vou retirar o meu foco do objeto desse processo, que é exatamente o tema relativo ao presidente Dilma, porque o objetivo talvez seja esse, mas esse relator será sereno, tranquilo, com as bases técnicas. Não vou adiantar a posição e nada me fará alterar o meu caminho. Se for o caso, nem é objeto nosso, eu poderia dedicar parte do meu relatório a explicar as minhas contas, mas não vou fazê-lo por desnecessário. Qualquer arguição que exista, que está na Justiça, em Minas Gerais, Justiça Federal, será julgada oportunamente. Então, é deixar claro isso. Eu acho que mais interessante para a bancada do governo é exatamente ao invés de tentar desviar o foco em relação à pessoa do relator, e eu volto a dizer que me sinto perfeitamente seguro nessa função, e o meu relatório é um relatório, não é o voto de todos, somos 21 membros na comissão, cada um terá o seu voto, não tenho a menor dúvida quanto a essa minha tranquila e absoluta serenidade para esse relatório. Quero dizer